noite. Confira agora os destaques do noticiário nesta quinta-feira em Belo Horizonte e interior. Mais de 1.000 camelôs que trabalham em Belo Horizonte já conseguiram vaga em 2 shoppings populares. Os sorteios começaram hoje. A venda de peças ilegais usadas para automóveis está com os dias contados em Minas. Cada produto terá que ter um selo de procedência. O frio mais intenso dos últimos 40 anos acaba com o estoque de aquecedores e cobertores nas lojas da capital. A mercadoria que chega acaba em poucas horas. Governo de Minas consegue autorização para vender imóveis do estado. Ouvimos um especialista em finanças que diz que essa medida é arriscada. Processo de cassação do senador Aécio Neves por quebra de decoro é arquivado definitivamente no Senado. Esse é um resumo do jornal Band Minas, que já está no ar. O sorteio das vagas em shoppings populares para os camelôs que atuavam no hipercentro da capital aconteceu hoje durante a tarde. Parte dos trabalhadores terão espaço garantido em shoppings populares. A expectativa é de que na semana que vem eles já estejam alocados e pagando aluguel mensal de R$ 30 por cada espaço. Pelo 4º dia consecutivo, os ambulantes protestaram na capital. Logo na entrada do prédio, fila dos ambulantes que se cadastraram no edital para serem realocados. Camelôs que concordaram ou pela incerteza quanto ao projeto da prefeitura. Acho que é muito bem-vinda, né? Que é uma resposta assim, que o governo dá para tanto os camelôs como para a população em geral, que precisa de mais conforto para andar nas ruas. Né, e tem seu direito também resguardado, né, de as calçadas livres, né? Eu trabalho com verduras, frutas, essas coisas, já há muito tempo fechado na região oeste ali, do Jardim América. E o que eu estou vendo aí no shopping, pode ser talvez a gente tenha dificuldade, né? Mas eu estou pronto preciso trabalhar e não aguento mais correr de fiscal e perder mercadoria todo dia. O sorteio foi demorado. 1.134 vagas foram sorteadas por número do local a ser ocupado e o nome do trabalhador. Esse aqui, na rua Saturnino de Brito, no centro da capital, é um dos shoppings populares definidos como novo local de trabalho dos camelôs. O outro é o Shopping Uai de Venda Nova. Das 1.547 vagas, restam 413 em aberto. Esse é o número mínimo de vagas que hoje está sobrando. Eu preciso saber se todas essas pessoas que estão sendo sorteadas vão firmar esse termo de compromisso de entrada. Se ficar comprovada a atuação dele como camelô no hipercentro, a gente faz um novo sorteio dessas vagas para essa lista de espera remanescente. A partir de hoje, cada camelô que foi sorteado terá 5 dias úteis para assinar o termo de ingresso e conhecer o regulamento, para então tomar posse do box correspondente a ele, que estará disponível a partir da semana que vem. A partir da terça-feira da semana que vem já existiria espaço, 250 vagas no Shopping Uai, alguma coisa que ele está me entregando já disponível a partir do início da semana que vem. Comerciantes do centro da cidade e pessoas que passam diariamente pela região veem com bons olhos a medida. É uma boa, desde que realoque eles para algum lugar, né, que não atrapalhe o centro, mas também não prejudique as famílias, né? De fato, atrapalha o movimento da loja, né? Também até a movimentação para os pedestres fica ruim, né? E ajuda a gente a vender mais também, né? A fluir o comércio mesmo, né? Mas camelôs que são contra o projeto voltaram a protestar nas ruas. Nós não queremos shopping aqui! Você está tirando o direito dos trabalhadores de trabalhar! Eu acho que o povo está com mais a curiosidade de saber o que a prefeitura está oferecendo. Porque nós deixamos, por conta de cada um, decidir o destino de cada um. Mesmo porque, entendeu? A gente quer ver as soluções que a prefeitura tem e quais são as soluções, se são soluções mesmo. Eu acho que isso aí mais é curiosidade e a maioria do pessoal que está aí dentro não é camelô. O comércio ilegal de peças usadas de automóveis está com os dias contados em Belo Horizonte. A Polícia Civil saiu às ruas hoje para notificar lojistas desse setor e avisar que a chamada Lei do Desmonte já está em vigor e que as empresas terão que se adequar ou fecharão as portas. Cerca de 40 policiais participaram da ação, enquanto os investigadores visitavam as lojas e orientavam os comerciantes sobre a lei. Este motorista acabou detido. O carro em que ele estava tinha queixa de furto. Ele foi roubado em janeiro desse ano, houve um boletim de ocorrência por esse furto. No dia 30 de janeiro ele foi encontrado pela Polícia Civil
e foi feito um alvará de liberação do carro pelo Detran. Não se cometerá nenhum tipo de injustiça e efetivamente será verificado, a situação real dele será liberada para o proprietário. Em outra loja, este carro de luxo, avaliado em R$ 196 mil, estava em situação irregular e sendo desmanchado. Tem diversas características adulteradas dele, de numeração serial e de peças do veículo, e o que nos remonta ao desmanche para vendas a terceiros, né? O proprietário da loja não foi localizado na hora. Os policiais fizeram uma varredura no local para verificar se haviam outras irregularidades. Identificando-se, né, realmente a prática de crime, serão autuados e responsabilizados criminalmente. A operação foi realizada para notificar as empresas de recuperação, comercialização e reciclagem de peças de veículos em Belo Horizonte. A ação tem o objetivo de cumprimento da Lei Federal 12.977/14, conhecida como a Lei do Desmonte, publicada em 24 de junho. A lei já está em vigor e o comerciante tem 30 dias após a notificação para regularizar a situação. Se ele tiver lá 100 portas, de acordo com nota fiscal, ele irá receber os 100 selos de rastreabilidade para essas peças. Caso contrário, ele será para sucata ou para engenharia reversa, ele terá que dar um fim a esse tipo de peça. Este professor de engenharia mecânica do Cefet está trabalhando junto com a Polícia Civil. Orientar esses lojistas, né, no sentido de mudar alguns conceitos que eles têm hoje sobre o tema de venda de peças, que é muito importante. A gente deve reaproveitar peças de veículos, mas de acordo com a legislação nova, só algumas dessas peças podem ser comercializadas, outras realmente devem ser recicladas. Esta loja foi notificada hoje sobre o cadastramento. Apesar de achar que a identificação das peças vai trazer benefícios, este funcionário acredita que 30 dias é pouco para regularizar tudo. Tanto de peça que tem desmontada aqui, até eu colocar tudo em ordem, por categoria, por suspensão, motor, enfim. Eu acho que vai demorar um pouco mais que um mês. Para regularizar, o comerciante tem que pagar uma taxa de R$ 630, referente à vistoria, que vale por 1 ano. Mas após a primeira renovação, ela passa a ter validade de 5 anos. Alguém tem dúvida que se a fiscalização for rigorosa, poucas lojas de peças usadas ficarão abertas aqui em Belo Horizonte? As práticas irregulares já fazem parte da rotina de muitas empresas há bastante tempo. Pensar que cada para-choque ou cada retrovisor usado terá que ter um selo de rastreabilidade me soa como um sonho, mas ao mesmo tempo como algo que vai levar tempo para acontecer. É uma evolução do mercado, sem dúvida, é uma outra forma de barrar a bandidagem. Se não conseguimos impedir todos os roubos, vamos impedir a venda do produto roubado. O frio continua chamando a atenção dos belo-horizontinos. A madrugada de hoje deve ser a mais fria ainda do que foi ontem, quarta-feira. Vamos ver então como que fica a previsão do tempo para os próximos dias? Em Belo Horizonte, a sexta-feira vai ser de céu parcialmente nublado durante todo o dia. E nós teremos ainda a mínima de 10 e máxima de 22 graus. Mesma temperatura de mínima e máxima no sábado, que terá um céu parcialmente nublado, assim como no domingo, 10 e 22 graus, ou seja, nem sinal de chuva à vista. E está faltando aquecedor no mercado de Belo Horizonte. Os cobertores, por mais que entrem no estoque, não conseguem atender todos os consumidores que chegam para comprar. E a previsão é de mais frio para os próximos dias. Luciana Viana e Adeilton Oliveira foram conferir. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, nada disso. Essa é Belo Horizonte mesmo. A cidade bateu um recorde essa semana com a menor temperatura do inverno dos últimos 42 anos, 6,1 graus durante a madrugada. E essa queda na temperatura chegou a colocar Belo Horizonte na posição de capital mais fria do país na última terça-feira. Esse frio todo pegou muita gente de surpresa. Pegou sim, todo mundo de surpresa, não estava tão frio, né? Esperava esse frio todo não? Não esperava esse frio todo. Nessa loja, diante da nossa equipe, as pilhas de cobertores se desfizeram rapidamente. A cada reposição, a mercadoria acabava num piscar de olhos. A senhora veio buscar cobertor para quem? Neto. Para os netos. O frio pegou todo mundo de surpresa? Todo mundo. Eu estava realmente desprevenida, né? A gente sente um calor, né?
Então, realmente eu não tinha muito cobertor dentro de casa, né? Segundo a gerente, a movimentação na loja aumentou bastante nos últimos dias, principalmente a venda de cobertores para doação. Essa semana, o que a gente tem vendido mesmo é cobertor de doação. Muita gente procurando, tem gente que faz campanha no Facebook pedindo doação, aí por isso que tem esse crescimento todo. Sidney é um dos clientes que vai colocar em prática a solidariedade. O que faz a diferença no mundo é a soma das pequenas atitudes, porque a gente está, inclusive, com uma oportunidade muito boa de enxergar hoje no Brasil que as grandes atitudes não acontecem. Nesta outra loja de aquecedores, o estoque zerou, sobrou apenas o mostruário. Meu estoque acabou. Então eu estou aguardando uma nova remessa de mercadoria que eu solicitei, mas nesse momento eu tenho pouquinha coisa, a maioria já foi embora. Os equipamentos mais vendidos são esse termoventilador que custa pouco mais de R$90, esse aquecedor de ambiente interno de R$285 e esse de ambiente externo que chega a custar R$2.000. Nessa época do ano com muito frio, vendas aquecidas. Vendas aquecidas, graças a Deus. Eu rezo todo dia para que São Pedro mande muito frio. Se depender da previsão, Marisol vai continuar com esse sorriso por mais tempo. É que as temperaturas seguem baixas nos próximos dias. Atlético perde para o Jorge Wilstermann na Bolívia e vai ter que ganhar em BH para se classificar para as quartas de final da Libertadores. Os detalhes depois do intervalo. E você vai ver ainda hoje que o preço da cesta básica caiu aqui na capital. Bom para quem faz a compra do mês. Cesta básica fica mais barata em Belo Horizonte. A Luciana Viana, dá para sentir diferença no bolso? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Dá para sentir uma pequena diferença, viu? Houve uma queda de 4% no preço da cesta básica referente ao mês de junho aqui em Belo Horizonte. 13 produtos foram avaliados. O valor da cesta básica caiu de R$ 374 para R$ 359. Isso corresponde a 43% da renda líquida de um trabalhador, por exemplo, que recebe um salário mínimo. Os produtos que mais contribuíram para essa queda no valor de 4%, tomate, banana, batata e feijão, viu, Inácia? Obrigada, Luciana, por hora. E o faturamento da indústria volta a crescer no estado? A Federação das Indústrias de Minas Gerais apontou a alta de 5,7% na receita de maio, depois de 2 meses seguidos de queda. Em relação ao mesmo mês do ano passado, também houve aumento, só que de 3%. E a gente fala agora de futebol. O Atlético foi para a Bolívia, mas não conseguiu a vitória contra o time Jorge Wilstermann. O que aconteceu, André Salles? Altitude explica tudo ou foram as mexidas ali, as escolhas do técnico? Boa noite. Pois é, Inácia, boa noite. A gente falava, né, das dificuldades, um campo grande, altitude, um gramado que não é bom para um time mais técnico, que gosta de jogar com a bola no chão, e realmente o Atlético teve muitas dificuldades. Só para a gente ter uma ideia, Inácia, apenas uma bola de perigo realmente. No fim da partida, o Rafael Moura acabou conseguindo aí um cabeceio na trave. Foi o único lance que a gente pode falar, nossa, o Atlético quase fez um gol. No mais, o goleiro adversário foi um mero espectador, mas o jogo também não foi muito bom, não. O time do Jorge Wilstermann também chegou pouco, teve a chance do gol, claro, o gol, né, claro que foi uma jogada bem trabalhada, enfim, mas tirando isso, um ou outro lance isolado, um jogo muito truncado, jogo chato até de ver, assim. E aquela história, gol é decisivo, né? Seja lá quem fez. Então, aí eles conseguiram fazer o gol, aí ficou difícil realmente para o Atlético se recuperar. O técnico Roger Machado, ele fez uma análise do jogo e a gente recebeu essas imagens aí de um parceiro, né, uma TV boliviana. Vamos acompanhar o que ele disse. Essa disputa tem 2 tempos. O primeiro foi vencido pelo adversário pelo placar mínimo. A disputa está aberta. Em casa nós somos muito fortes, assim como o nosso adversário é forte em casa. Foi assim que obteve essa classificação para essa fase. Perfeitamente possível reverter a situação, mas com um outro tipo de jogo, não com a característica desse jogo, principalmente na primeira etapa, né, que permitiu igualar o jogo com o nosso adversário e dar a vantagem, porque é o seu estilo de jogo com predominância. Mas a disputa está aberta, né, e a gente em casa é forte também.
André, tudo bem que o papel do técnico não é nem deixar jogador nervoso nem torcida, mas ele parece calmo demais. Ele é muito tranquilo. Agora, analisando o jogo, o confronto, digamos assim, o Atlético está numa situação que não é complicada, né? O Jorge Wilstermann é uma equipe muito mais fraca tecnicamente, o Atlético é muito forte no outro, não vejo dificuldades, não. Claro, 1-0 é um resultado traiçoeiro, se o Jorge Wilstermann faz um gol, complica bastante, mas o Atlético é mais time, acho que não vai ser difícil, não. Qual que tem que ser o placar, então, para o Atlético vencer aqui? Mais de 2 gols de diferença. Mais de 2 ou mais. 2-0, 3-1. Bacana. E hoje a Raposa treinou se preparando para o próximo jogo. O que você tem de novidade? Muitas mudanças no setor defensivo, Inácio. A gente chamava atenção, né? O Mano Menezes garantiu. O time não vai tomar 3 gols. É difícil Promessa garantir difícil. Isso. Tirou o Caicedo, vinha sendo muito questionado, colocou o jovem Murilo, colocou 3 volantes também, outra novidade aí nesse treinamento. É uma equipe, então, um pouco mais segura, vamos dizer assim, mas o curioso, o treinamento ficou 5-4, o time reserva já abriu 3-0 logo de cara, o Águila fez 4 gols, enfim, essa nova defesa, é claro, treinamento é totalmente diferente, mas se a gente for analisar só pelos gols, não foi tão bem assim. Treino é treino, jogo é jogo, Com né? certeza. Então tá bom, você volta depois para contar os resultados. Obrigada, viu, André? Eu que agradeço. E você aí, já programou o seu final de semana? Depois do intervalo, nós temos dicas culturais para não deixar ninguém em casa. E você vai ver que foi aprovada na Assembleia a Lei de Diretrizes Orçamentárias proposta pelo governador Fernando Pimentel para o ano de 2018. O governo de Minas consegue aprovar sem dificuldade o projeto de lei que vende parte dos imóveis de propriedade do Estado, que então passará a pagar vários aluguéis. O maior volume de propriedades não será vendida, mas fará parte de um fundo imobiliário que vai gerar recursos para o governo mineiro. A cidade administrativa está entre os imóveis que poderão ser vendidos de acordo com a autorização dada pelos deputados estaduais. A expectativa do governo é gerar um caixa de 4 bilhões de reais para pagar dívidas. Na votação em segundo turno na Assembleia, a base do governo, assim como no primeiro turno, conseguiu ampla maioria. Foram 47 votos a favor e 13 contrários à criação de 6 fundos de investimentos. Um dos pontos mais discutidos do projeto é o fundo imobiliário. Nele, o Estado pretende vender mais de 200 imóveis ociosos, entre casarões e até fazendas, e utilizar outros 4 mil imóveis, entre eles os prédios da cidade administrativa, para a criação de um fundo de investimentos. O Estado coloca como garantia os seus imóveis, vende cotas, remunera aqueles que compram as cotas, mas com a garantia de que todos estes imóveis, inclusive aqueles que estão sendo utilizados por outros poderes e também pelos municípios e pelo governo federal, continuarão com o uso adequado. Eles não serão vendidos, são apenas garantidores. A ideia do governo do estado é levantar em um curto prazo 4 bilhões de reais para investimentos só com fundo imobiliário. Ao todo, em pleno funcionamento, os outros fundos poderão gerar 20 bilhões entre 3 e 4 anos. Nós sabemos que os fundos de empresas estatais têm um mínimo obrigatório que precisa ser investido em patrimônio imobiliário. Os fundos podem ser uma alternativa segura, uma alternativa boa para que esses fundos também possam vir para Minas Gerais fazer investimento. A oposição aponta a falta de responsabilidade e transparência por parte do governo. Se o governo tivesse o interesse de pegar vários imóveis que não estão sendo utilizados e vender e fizer caixa para investimentos em saúde e educação, teria o nosso apoio. O que não dá é para você diluir um patrimônio que você tem. Eu falo para o telespectador, é você pegar a sua casa que você tem, vende, paga aluguel e em 1, 2 anos o dinheiro que você tinha com sua casa você vai deixar de ter. Então o que o Estado vai fazer é exatamente isso. O texto agora segue para a sanção do governador Fernando Pimentel, mas a oposição diz que vai recorrer. Existem questões, normas na Constituição Federal e na Constituição Estadual que não permitem esse tipo de atitude ou de norma, né? Então nós vamos à Justiça questionar esta lei assim que é sancionada pelo governador do estado. Este especialista questiona o projeto aprovado na Assembleia e alerta sobre riscos futuros. Corre o risco, no caso do estado de Minas Gerais, daqui a 40 anos parar de pagar o aluguel e a pessoa parasse de pagar a prestação, o dono do fundo, no caso o credor, pode ir lá e tomar o imóvel de volta. É como se na pessoa física, além de ela ter vendido a casa que já era dela, ela ter que ir lá colocar de garantia o carro dela. Fica com excesso de garantia para o credor,
e um risco muito grande para quem, no caso, está fazendo a operação como o Estado de Minas. Também foi aprovada no plenário da Assembleia na tarde de hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias proposta pelo governador Fernando Pimentel para o ano que vem, 2018. Vamos então agora conversar com a Luciana Viana, que tem mais informações. Luciana, isso quer dizer, pelas contas e pela previsão, que a gente já entra devendo 7,5 bilhões em 2018? Exatamente, viu, Inácio? Estamos ainda no meio de 2017 e o governo do estado já sabe que vai entrar 2018 com déficit nos cofres superior aí, né, a 7 bilhões de reais. A receita prevista para o ano que vem é de 96 bilhões. A despesa, 104 bilhões. Por isso, essa diferença aí de 7 bilhões e meio de reais de déficit. Lembrando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Inácia, ela estabelece prioridades e ações, né, na gestão aí do governo estadual. Isso pode comprometer alguns serviços. Vamos aguardar. Bacana. Obrigada, Luciana. Até amanhã. Até amanhã. E no dia seguinte, após o senador Aécio Neves ser liberado para reassumir as atividades parlamentares, o Conselho de Ética do Senado decidiu arquivar pela segunda vez o pedido de cassação contra o Tucano. Foram 11 votos a favor do arquivamento e 4 contra na sessão desta quinta-feira. O pedido de desarquivamento havia sido feito há 2 semanas por senadores da oposição, logo após o presidente do Conselho, senador João Alberto, do PMDB do Maranhão, do Conselho de Ética, né, ter arquivado o primeiro pedido de cassação sob o argumento de não haver elementos convincentes contra Aécio Neves. Em nota, a assessoria do senador Mineiro afirmou que a decisão do Conselho de Ética foi tomada pela ampla maioria de senadores de diversos partidos e que isso demonstra a absoluta inexistência de qualquer ato que possa ser interpretado como quebra de decoro parlamentar. Aécio Neves ainda é alvo de 8 inquéritos no Supremo. Estamos de volta agora com um assunto interessante para você que vai gostar de saber que no final de semana, olha, tem muitas alternativas para você. Aqui a gente volta a falar de cultura. Luciana Viana tem estreia no cinema. Tem superprodução para quem é fã de super-herói da Marvel. O filme Homem-Aranha de Volta ao Lar fala sobre o retorno de Peter Parker depois de atuar ao lado dos Vingadores. Agora, o jovem herói, que já não é mais o mesmo, cansou de lutar contra pequenos crimes nas redondezas e quer uma super missão. Aí ele encontra um vilão chamado Abutre e tenta dar conta de tudo sozinho. Mas será que é possível? Talvez ele precise da ajuda de um outro herói. Por que não o Homem de Ferro? Homem-Aranha de Volta ao Lar na telona. Posso provar o traje? Que maneiro! A Galeria Murilo de Castro recebe a exposição Sintético Eminético de James Cudo a partir desse sábado aqui em Belo Horizonte. A pintura e a colagem se misturam em referências fictícias e da memória do artista, de segunda a sexta de 10 da manhã às 7 da noite e sábados de 10 da manhã às 2 da tarde. No teatro, o fantástico Circo de Papel com o grupo Girino, no Teatro Bradesco, sábado e domingo às 4 da tarde. Ingressos R$10 a meia entrada. Os personagens de papel saltam do livro do circo e ganham vida na surpreendente história criada a partir de manipulação de bonecos. Bidimensionais, viu, esses bonecos de papel. E Pereira da Viola leva a tradição rural e quilombola para o palco do Tambor Mineiro neste sábado às 9 da noite. Ingressos R$10. No Teatro O Fico, o primeiro festival de inverno da comédia, traz 4 espetáculos durante o mês de julho e já começa neste fim de semana com a comédia das redes sociais. Sexta, sábado e domingo no Espaço Cultural Imaculada. Ingressos R$17. A peça fala das diversas situações do nosso dia a dia em torno das redes sociais, levando para o palco uma série de esquetes hilárias, imperdível. Diretamente das terras do Tio Sam, o rapper americano Ja Rule se apresenta nesta sexta-feira, a partir das 11 da noite, no Hangar 677. Além da atração internacional, DJs vão se apresentar também durante a festa. Ainda na música, nesta sexta, às 8 da noite, BH recebe o show em formato inédito do cantor, compositor e também percussionista pernambucano Otto. Ele traz os melhores sucessos da carreira numa roupagem inédita. Ingressos R$20 a meia entrada. Programe-se e divirta-se. Até a próxima. É isso aí, Luciana Viana deu as dicas. É só você escolher, se agasalhar
e sair de casa para aproveitar, não é? Muito obrigada a você por hoje e eu conto com a sua audiência amanhã. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite.